Olá, meu nome é Alexandre, né? Vamos resolver aqui uma questão muito interessante envolvendo área de triângulo, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2, né? Essa fórmula aí manjada, né? Que nós conhecemos. E essa questão é muito interessante, né? Porque ela pede a área de uma região achurada, né? E dá ali alguns lados, né? Semelhantes, alguns segmentos congruentes, né? E dá a área do triângulo todo, né? E aí a partir do valor da área desse triângulo todo e desses segmentos, né, das bases, dos lados, né, você tenta encontrar a área dessa região achurada. Bom, vamos tentar resolver. Olha só. Ele disse que a área do triângulo ABC é igual a 1. Então, a área desse triângulo ABC, a área do triângulo todo é igual a 1. Foi o que eu falei. Ele dá a área do triângulo todo, né? Divide os lados em segmentos congruentes e a partir daí a gente vai achar a área dessa região achurada. Então, a área do triângulo ABC é igual a 1. É igual a 1, né? Os pontos D e E dividem AC em 3 partes iguais. Aí começa a falar na questão, né, dos segmentos congruentes, a divisão dos lados, né? Os pontos D e E dividem AC em 3 partes iguais. Bom, ponto D, cadê ele? Tá aqui, ó. Ponto D. Ponto E, cadê ele? Tá aqui, ó. Ponto E. Divide o lado AC em 3 partes iguais. Então quer dizer que esse segmento aqui, ele é congruente a esse segmento aqui, que também é congruente a esse segmento aqui. É verdade, é isso mesmo. Ou seja, o lado AC, né, através do ponto D e do ponto E, dividem o segmento AC em 3 partes congruentes, né? Ele disse também que o ponto F é ponto médio de BD. Ponto F está aqui, ele é médio de BD. Bom, se ele é médio, ele divide BD em 2 partes congruentes. Então quer dizer que esse segmento aqui, ele é congruente a esse segmento aqui. Verdade, verdade. F é ponto médio. Ponto médio divide todo o segmento em 2 partes iguais. Então, esse segmento é congruente a esse. Correto? F é ponto médio. E G? G é ponto médio de CF. G é ponto médio de CF. Então quer dizer que esse segmento aqui, ele é congruente a esse segmento aqui. É verdade. É verdade. Ele disse que G é ponto médio de CF. E aí ele quer saber qual é a área do triângulo DFG. Qual é a área do triângulo DFG? Ou seja, a área, né, do triângulo achurado, né? Bom, vamos lá. Olha só. Eu posso dizer tranquilamente que a área, vou colocar aqui, olha, eu posso dizer tranquilamente que a área de FDG, vou botar aqui, ó, a área do triângulo FDG é igual, a área do triângulo FDG é igual, olha só, a base ela está dividida ao meio, né? Então,
a área desse triângulo FDG é a metade da área do triângulo FDC, que contém toda a base. Então, é a metade do triângulo FDC. FDC. É verdade isso, Alexandre? É verdade. Eu coloquei esse triângulo e projetei numa escala, né, reduzida, só para a gente entender. Veja bem, aqui eu tenho FDG, que seria esse triângulo achurado, e FDC, né, que seria todo o triângulo. Olha só, a área de FDC é igual a essa base toda, correto? Essa base toda, que eu vou chamar de B, certo? Base vezes essa altura em relação a essa base, a altura em relação a essa base, base vezes altura sobre 2. Correto? E a área do triângulo FDG, a área do triângulo, né? A área do triângulo FDG é igual. Observe, FG é igual a GC. Por quê? Porque G é ponto médio. Então, esse lado aqui é igual a esse. Bom, se todo lado mede B, então esse mede B sobre 2. Então a área só de FDG seria base sobre 2 vezes a mesma altura sobre 2. Que é a mesma coisa de dizer que é 1 meio vezes a base vezes a altura sobre 2. Quem é a base vezes a altura sobre 2? É a área de FDC. Então, é a mesma coisa de dizer que a área de FDG é igual a metade da área de FDC. Que a área de FDC é base vezes altura sobre 2. Então, a área de FDG, metade da área de FDC. Foi o que a gente fez aqui, ó. Exatamente. Então olha só. Quer dizer que se eu tenho uma seviana e essa seviana divide uma base, né? Divide uma base em segmentos congruentes, né? Eu posso dizer que essa seviana divide todo o triângulo, né? Em triângulos de áreas proporcionais às suas bases. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa seviana, que no caso é uma mediana, porque dividiu a base em 2, né? A base em 2. Então a área do triângulo FDG é a metade da área de todo o triângulo. Ou seja, a base foi reduzida à metade. Então o triângulo gerado por essa base também, né? A área desse triângulo gerado por essa base também foi reduzida à metade. Se eu reduzisse esse lado a 1/3 de todo o lado, ou seja, a base a 1/3 de toda a base do triângulo, a base desse triângulo FDG fosse reduzida a 1/3 de toda a base do triângulo FDC. Então a área também seria reduzida em 1/3 de toda a área do triângulo FDC. Então é mais ou menos isso. A seviana divide, quando ela divide a base em lados congruentes, né? Em lados proporcionais, o triângulo gerado por essas bases segmentadas, ela é proporcional à área de todo o triângulo. Ela é proporcional à área de todo o triângulo. Se é que eu me fiz entender, né? Porque às vezes eu tento frisar, e às vezes eu posso acabar complicando. Mas enfim, dividiu a base em 2,
então a área do triângulo gerado também passou a ser dividido por 2. Dividiu a base em 3, então a área do triângulo gerado também passou a ser dividido por 3. Né? Isso em relação com a altura em relação à mesma base. Né? A altura em relação à mesma base. Porque a altura ela mantém. A altura passa a ser uma constante. Então você vai trabalhar somente com a alteração de base. Por isso que alterando-se a base, você altera a área também. Bom, enfim, não vamos tocar mais nesse assunto, senão começa a render, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que a área do triângulo FDG é metade da área do triângulo FDC. Já coloquei aqui. Ah, legal, legal. Bom, eu também tenho que a área do triângulo FDC, a área do triângulo FDC é igual, olha só, as bases, a seviana dividindo a base em 2. Então, o triângulo todo BCD, né? Ele também, a área desse triângulo todo passa a ser o quê? Dividida em 2 também. Então, a área do triângulo FDC é igual à área do triângulo BCD dividido por 2. É igual a metade da área do triângulo BCD. Está aqui, ó. Metade da área do triângulo BCD. Correto? Vamos lá. E a área do triângulo BCD é 2 terços da área do triângulo ABC. Novamente o que nós falamos. Eu peguei a base, né, considerando esse lado, a base, eu dividi em 3. Então, eu tenho que esses 2 terços aqui, da base, né, vai dividir também a área desse triângulo BDC em 2 terços de toda a área do triângulo grande BAC. Então quer dizer que a área do triângulo BCD, a área do triângulo BCD, ela é igual ao quê? A base foi dividida em 2 terços. 3 segmentos congruentes. 2 terços. É igual a 2 terços da área do triângulo ABC. Da área do triângulo ABC. Bom, acho que agora a questão está resolvida. Por que está resolvida? Porque a área do triângulo ABC ele deu. A área do triângulo ABC ele deu. Qual é a área do triângulo ABC? É igual a 1. A área do triângulo ABC é igual a 1. Então a área do triângulo BCD é igual a 2 terços. 2 terços vezes 1, 2 terços. Olha só, se a área do triângulo BCD é 2 terços, qual é a área do triângulo FDC? Ele disse, a gente viu que a área do triângulo FDC é a metade da área do triângulo BCD. E a área do triângulo BCD é 2 terços. Então, a área do triângulo FDC é igual a 1/2 vezes 2 terços, que vai ser igual a... Corta esse 2, cancela esse 2 do numerador da outra fração com o denominador da primeira fração, fica igual a 1 terço. Ok. Então, a área do triângulo FDC é igual a 1 terço. E aí, agora, a gente sabe a área do triângulo FDC, que é 1 terço. E ele disse que a área do triângulo FDG é o que a gente está procurando, que é a área rachurada, FDG. É isso que a gente está procurando. Então, a área do triângulo FDG é a metade da área do triângulo FDC. E a área do triângulo FDC nós achamos aqui, 1 terço. Então, a área do triângulo FDG
é igual a 1 meio vezes a área do triângulo FDC, que é 1/3. Então, eu tenho que a área do triângulo FDG, que é a área achurada, é igual a 1/6. E aí, a questão torna-se resolvida. Ok? Vamos ver a opção aqui. Opa, opção letra C, 1/6. 1/6 é o valor da área achurada. 1/6 em relação a toda a área do triângulo ABC, que vale 1. Ok? Obrigado aí.